Olá, pessoal. Boa noite a todos. O meu nome é Maiane Alves. Eu sou engenheira agrônoma e atualmente eu sou doutoranda no programa de Ciências do Solo da Universidade Federal do Ceará. E eu estou muito feliz em vir aqui falar com vocês um pouco sobre a pitaia, uma cultura que está cada dia ganhando mais espaço no Brasil e no mundo como um todo. Eu não sei o nível de conhecimento e de contato de vocês com a fruta, mas seja qual for, meu objetivo hoje é apresentar informações para vocês que sejam valiosas, né, para ajudar vocês a entenderem um pouco sobre a cultura, entender um pouco melhor, e também, né, suas vantagens, seus potenciais no mercado. E talvez vocês já tenham visto, né, falar sobre a pitaia, já tenham visto a pitaia no mercado e até se perguntado, né, será que vale a pena cultivar a pitaia? Ou talvez já tenham até ouvido alguém falar que ela pode ser uma excelente alternativa, né, para a diversificação agrícola, mas o que faz, né, da pitaia uma cultura tão promissora? Quais são os desafios, as oportunidades, né, desse cultivo? E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos entender melhor as características da pitaia, né, seu cultivo, questão de mercado e, claro, né, algumas curiosidades interessantes aí sobre essa fruta tão peculiar que está em ascensão, né, está ganhando mídia nos últimos tempos. Vamos lá? Bom, nos últimos anos tem crescido de forma exponencial a demanda por frutos exóticos. E a pitaia, né, é um desses frutos exóticos. E ela é conhecida como pitaia com I, pitaia com Y, vocês vão encontrar também falando como fruta do dragão. Ela é conhecida de várias formas, né? Mas para quem não conhece, aqui está a imagem. Existem vários formatos, né, dessa fruta, mas basicamente é uma fruta que tem escamas, né, na casca e tem essa coloração peculiar, né, avermelhada ou amarelada. E essa fruta, né, que tem estado em ascensão, tem crescido bastante nos últimos anos, ela, em alguns países, né, como é o caso do Japão, da China, ela é considerada uma fruta de luxo. E assim, ela vem ganhando espaço em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, não só, né, por essa beleza exótica, essa aparência curiosa que ela tem, diferente de muitas frutas que a gente conhece, mas também, né, devido às suas características sensoriais e valor nutricionais. Diversos autores, né, já têm reportado características interessantes da pitaia, como o caso, por exemplo, do baixo valor energético. Em 100 gramas de pitaia, você vai ter ali entre 45 a 50 calorias, o que é uma quantidade bem interessante, sendo uma fruta que tem bastante carboidrato, bastante coisas interessantes aqui. A gente pode ver aqui na tabela também a questão das fibras, né, que é um valor bem considerável, e também, né, uma diversidade de vitaminas, minerais, mas também compostos bioativos com potencial de prevenção de doenças. E esse potencial, né, pode ajudar aí no tratamento e no condicionamento, né, para prevenir doenças crônicas, como é o caso do câncer, do diabetes, da hipertensão, doenças cardiovasculares e gastrointestinais, além, claro, né, de que as próprias sementes da pitaia, que esses pontinhos pretos que a gente pode ver, né, nessas fotos, eles são ricos, né, em ácidos graxos, além de fibras, claro, que ajudam no funcionamento do intestino. E aí, falando um pouco, né, sobre a botânica dessa cultura, a pitaia, ela é uma fruta rústica e a sua planta em si também, né, é uma planta muito rústica que pertence aí à família das cactáceas, sendo uma planta, né, caracterizada como uma espécie perene, com um hábito de crescimento semiepífito, ou seja, que cresce se segurando, se apoiando aí em outras plantas, e nisso, né, ela é considerada uma planta trepadeira e de subbosque. Ela, em sua condição natural, ela cresce sombreada por outras plantas. E aí, a pitaia, ela é uma planta que não possui folhas, como a gente conhece, né, essas folhas com limbo, e as suas folhas, né, no caso, são modificadas na forma de espinhos, como é comum acontecer em cactáceas como a palma, por exemplo, uma da caru também. E aí, como é que a pitaia faz fotossíntese, então? A pitaia, ela possui cladódios, e esses cladódios, né, eles são suculentos, grossos, segmentados e com capacidade fotossintetizantes. Além, né, de ter uma característica bem peculiar de apresentar 3 nervuras planas. E aí, quando a gente pega o cladódio da pitaia e parte ele de forma transversional e olha, é um formato como se fosse uma estrela de 3 pontas. Além, né, claro, de que
Com relação às flores, por exemplo, a pitaia ela é considerada uma planta hermafrodita com uma antese noturna, ou seja, as flores abrem durante a noite e costumam ser flores grandes, brancas e aveludadas. Mas aí existem algumas espécies, né, que você pode encontrar essas flores com as pétalas um pouco mais avermelhadas, não tô ali entre o vinho e o roxo, assim, digamos. Além, outra característica, né, das flores, ela tem um formato de funil que é muito parecido com o formato da flor de mandacaru, caso vocês conheçam como é a flor de mandacaru. E aí, com relação aos frutos, né, a gente tem uma variedade enorme de frutos, como eu já falei um pouquinho anteriormente. A gente tem diferenças de tamanho, de formato de fruto, de cores da casca e da polpa do fruto. E aí, a gente vai ter frutos grandes e pequenos, redondos e alongados, e também frutos com a casca vermelha ou amarela, como eu já mencionei, e com polpa vermelha ou branca. E no caso, esse vermelho que eu digo, né, é essa cor assim, mais pro vinho, não exatamente vermelho. E aí, uma curiosidade interessante, né, sobre as polpas da pitaia, que é bom trazer aqui, é que, considerando essas plantas de polpa vermelha, né, as red skin, elas brilham na luz ultravioleta. Se você colocar uma luz ultravioleta nessa polpa da pitaia, numa sala escura, né, ela vai ter um efeito fluorescente. E você pode ver isso também no suco, né, da própria polpa, feita a partir da polpa, em ambiente escuro e sob a luz ultravioleta. E aí, com relação, né, às raízes da pitaia, a gente tem dois tipos de raiz que pode ser facilmente observado. O primeiro é essa raiz aqui, que é a raiz comum que a gente conhece, que fixa a planta ao solo, e ela é uma raiz pouco profunda, com várias raízes secundárias basais, e de forma altamente ramificada, né, superficial. E aí, a gente tem também uma outra raiz, que é essas raízes adventícias aqui, que são raízes aéreas. É o segundo tipo de raiz que essa planta possui, e essa raiz aérea, ela serve basicamente para dar sustentação à pitaia, pois como ela cresce, né, sustentada em outras plantas, como uma planta trepadeira, ela usa essas raízes aéreas para se segurar nessas outras plantas, ou na estrutura, né, em cultivos comerciais, e no próprio ambiente, se não tiver uma planta, ela vai se segurar em pedras e em qualquer coisa assim que possa dar um suporte para ela. Com relação ao centro de origem da pitaia, a pitaia ela é nativa da região tanto central como sul das Américas, sendo localizada mais precisamente entre a Colômbia e o México. E aí se entende, né, que a pitaia ela é originária da Colômbia, do México, principalmente do México. E aí, a partir desses pontos, né, elas têm sido dispersadas pelo mundo, inclusive, né, aqui no país. E aí, aqui no Brasil, já foi encontrado, né, espécies nativas ali na região entre a mata de transição e o cerrado. A gente já tem algumas espécies, né, catalogadas. Com relação ao metabolismo fotossintético, a plasticidade e sombreamento dessas plantas, né, a pitaia ela é uma planta que possui o metabolismo ácido das crassuláceas, ou o metabolismo CAM. Para quem ainda não estudou, para quem não se lembra, essas plantas elas são um grupo de planta que eles mantêm os estômatos fechados durante o dia, onde as temperaturas são mais elevadas, e aí evitam, né, que a planta perca água por transpiração, e elas abrem os estômatos durante a noite, onde a temperatura do ambiente é um pouco mais baixa, o déficit de pressão de vapor está um pouco melhor, e aí elas conseguem captar o CO2 para fotossíntese, sem perder tanta água, né? Com isso, né, comparado com outros metabolismos, ele é um metabolismo muito eficiente para a preservação da água, né, o uso da água em si. Comparado com outros metabolismos fotossintéticos, plantas do tipo CAM utilizam comumente de 18 a 25 litros de água para cada quilo de biomassa que elas produzem. Enquanto, né, que plantas C3, elas utilizam 450 a 950 litros de água para cada quilo de biomassa. E as plantas C4 utilizam, né, de 250 a 350 litros de água por quilo de biomassa produzido. Com isso, né, a pitaia, assim como outras cactáceas, ela pode ser uma opção de cultivo para regiões em que se apresenta restrições ou menor disponibilidade de água, as quais, né, outras frutíferas com maior exigência não poderia ser adequada.
E além do fechamento, né, dos estômatos que esse metabolismo tem, algumas plantas de pitaia, elas apresentam ainda os estômatos localizados de forma muito mais profunda no caule. E assim, elas também apresentam uma cobertura serosa sobre a superfície, né, desses cladóides, protegendo contra danos causados aí pelo sol, sendo que essas modificações, né, fazem parte da plasticidade da cultura em relação, né, às condições do ambiente, demonstrando aí uma grande capacidade de adaptação dessas plantas. E assim, a pitaia, ela tem sido considerada, né, nas últimas pesquisas como uma planta altamente adaptável a diversos tipos de ambiente, sendo considerada, inclusive, bastante tolerante à seca e à salinidade. Diversos experimentos, né, já vem sendo feitos com esses dois viés, de testar os estresses hídricos e estresses salinos com essas plantas. E aí, devido a essas características, né, de ela ser altamente adaptada e se poder colocar esses cultivos em vários locais pelo globo, tem sido... essas características da cultura têm mostrado muito interesse para as pessoas, e com isso tem tido um crescimento muito grande de produção da fruta e também da produção de diversos produtos derivados dela, como é o caso, por exemplo, de chips, de iogurte, de frutas desidratadas. A gente tem também geleias, sorvetes, pães, produtos que são feitos para a pele, para tratamento da pele, para cabelo. E com isso, né, vem gerando uma demanda que tem estimulado ainda mais estudos, né, com a cultura, surgindo aí eventos exclusivos, como esse congresso aqui, que esteve aqui no Brasil no final do ano passado, no começo do ano passado, bem como, né, também tem estimulado a produção de fato e o alavancamento, né, de vendas da pitaia. E falando em vendas, né, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em produção, e aí a gente tem aqui que em 2019 o líder de produção de pitaia no mundo era o Vietnã, com 51,1% da produção mundial, seguido aí da China com 33,3% da produção mundial. Na época, como a pitaia ainda estava chegando aqui no Brasil, a produção no Brasil ainda era muito incipiente, então o Brasil não entrava nesses dados. Mas, atualmente, né, ele já está nessa lista, tendo aí entrado no top 10, produzindo cerca de 40% da produção mundial de pitaia. E aí, quando a gente vem para a produção no Brasil, a gente tem que a região sudeste é a região que mais produz pitaia, sendo lida aí com 54,42% da produção nacional, seguida pelo sul, que produz 33,62% de toda a pitaia do país. O norte e o centro-oeste, o centro-oeste e o nordeste, né, no caso, eles também, né, têm participado nessa produção de pitaia, mas os valores ainda são bem incipientes, são bem irrisórios, mas eu fico um pouco assim quanto a esses dados, porque eu acho que ainda não tem uma informação tão boa, uma coleta de dados tão boas na região centro-oeste e nordeste do país com relação à produção de pitaia, né? Ainda falta que seja melhor coletado esses dados, né? Pois a cotação ainda dessa produção de pitaia é muito deficitária no país. A gente procura e as informações são antigas, são dados de 2020, 2019, 2022, como esse dado aqui que foi disponibilizado pelo IBGE. Então, a gente não sabe, né, como está realmente a situação atual no país, mas a gente vê, né, observa esse crescimento de produção. E aí, né, segundo a EPAGRE, a gente tem aqui com relação à cotação de Santa Catarina, que é um lugar que tem produzido pitaia, tem se destacado, saído à frente, e aí a cotação é bem melhor, essa coleta de dados, né? E a gente tem que na safra de 2022 e 2023, a pitaia produziu aí cerca de 2,5 mil toneladas de frutas, sendo essas frutas comercializadas rendendo aí um total de 7 milhões de reais para o estado, que tem sido considerado 40% maior do que a safra anterior, o 21-22. E já na safra 23-24, a gente teve que Santa Catarina colheu cerca de 5 mil toneladas de fruta, de pitaia, o que gerou aí, né, 12 milhões de reais para o estado. E com a produção crescendo, né, se espera-se, a previsão da EPAGRE é que a safra 24-25, que ainda não finalizou, produza aí cerca de 6,5 mil toneladas de
fruta, né? E aí, com esse valor, a produção chega até a arrecadar 15 milhões de reais. Logo, né, a gente pode ver que a pitaia, ela tá movimentando muito dinheiro no país e tá abrindo portas aí para quem tem interesse, né, de trabalhar na área, seja na produção de pitaia em si ou na produção de derivados. E aí, falando mais um pouco sobre a pitaia, a gente entra na questão das espécies de pitaias. A gente tem diversas espécies dessa planta, e dentre elas, né, a gente tem duas espécies, duas subdivisões, que é a Selenocereus e a Ilocereus. Só que, devido a questões de identificação, filogenética, questões da própria aparência da cultura, ainda não se tem bem um consenso, né, com respeito a essa divisão desses dois grupos. E, no momento, todas têm sido chamadas, né, como Selenocereus, e entre as várias espécies, né, as mais comuns que a gente tem é a Selenocereus undatus, que tem fruto grande com casca vermelha e polpa branca, a Selenocereus costarricense ou Costa Rica, que aí são plantas que têm frutos médios com a casca vermelha e a polpa vermelha. A gente tem a Selenocereus megalanthus, que possui frutos médios a pequenos com casca amarela, contendo espinhos e polpa branca. E a gente tem também a Selenocereus cetáceos, que é uma espécie, né, que tem frutos pequenos, a casca vermelha com espinhos e a polpa branca. E aí, pensando, né, nessas espécies e nas condições do Brasil, a Embrapa Cerrado, que fica localizada no Distrito Federal, ela desenvolveu 5 cultivares de pitaia que são geneticamente superiores e adaptadas às condições de Brasil. Então, elas estão sendo testadas em todo o país. E essas cultivares são a BRS Lua do Cerrado, a BRS Luz do Cerrado, a BRS Granada do Cerrado, a BRS Mini Pitaia do Cerrado e a BRS Amba do Cerrado. Essas pitaias, elas são as primeiras cultivares registradas pelo MAPA, né, o Ministério de Agricultura e Pecuária, e elas chegaram ao mercado para uniformizar, né, e organizar a produção do fruto, que a cada dia, né, conquista mais espaço pelo país. E aí, o lançamento, né, desse material foi no dia 24 de maio de 2023. Então, a gente já tem 2 anos, né, que esses materiais foram lançados e estão aí sendo testados em diversas partes do país, dentro, né, do programa Agro Brasília. Aí, falando um pouco, né, sobre essas variedades que foram desenvolvidas, essa primeira que a gente tem aqui é a Lua do Cerrado. Ela é uma cultivar desenvolvida a partir da espécie Selenocereus undatus, que possui, né, frutos redondos e vermelho, com a casca vermelha e a polpa branca, e tem também, né, um tamanho médio de em torno de 550 gramas, podendo atingir até 1 quilo cada fruto. Ela é uma fruta também bastante doce, com grau Brix aí em torno de 13 a 17, e a produtividade, né, dessa variedade varia de 18 a 30 toneladas por hectare quando chega ao 3º ano. Porque, como a gente sabe, né, plantas frutíferas, normalmente, nos primeiros anos, elas vão crescendo a produção até se estabilizar, que no caso da pitaia se estabiliza a partir do 3º ano de produção. Essa daqui é a BRS Luz do Cerrado. Ela é uma cultivar muito parecida com a Lua do Cerrado. Ela também foi desenvolvida a partir da espécie Selenocereus undatus, só que diferente da Lua do Cerrado, ela apresenta frutos mais alongados. Ele é um formato mais oval, não é bem redondinho que nem a Lua do Cerrado. E aí ela possui, né, essa casca vermelha e a polpa branca também, como a Lua do Cerrado. E aí as outras características, né, que eu falei, de questão de tamanho de fruto, de doçura e produtividade, são basicamente as mesmas da Lua do Cerrado, já que elas vieram, né, a partir de uma mesma espécie. Aqui a gente tem a Granada do Cerrado. Essa cultivar é uma cultivar híbrida entre uma pitaia de polpa roxa, que é a costarricense, e a undatus. Ela apresenta uma polpa vermelha, né, que é rica em antioxidantes e que tem o tamanho de fruto médio, aí variando de 250 gramas a pouco mais de 900 gramas. E ela também possui, né, uma doçura parecida com as outras duas, entre 13 a 17 graus Brix, mas que possui, né, uma leve acidez e que particularmente, né, deixa um sabor, assim, que eu considero muito melhor do que as de polpa branca. Mas aí vai, né, do paladar de cada um. A produtividade da Granada, ela é um pouco maior, né, do que as duas variedades anteriores, indo aí entre 20 e 40 toneladas por hectare no 3º ano, quando ela já está estabelecida, né. E uma curiosidade que é interessante a gente trazer sobre essas variedades de polpa vermelha, considerando principalmente a Granada, né, que ela tem polpa vermelha, que se você consumir essa fruta em grandes quantidades, você pode perceber uma mudança na sua urina ou então nas suas fezes, que aí ela vai ficar mais avermelhada
E isso acontece, né, por causa da betacianina, que é um pigmento natural que a gente encontra em algumas frutas e em alguns vegetais. E não se preocupem, né, ele é inofensivo, mas causa, né, essa modificação nos nossos líquidos, né, digamos assim. Essa aqui é a mini pitaia do cerrado. Ela também é conhecida como saborosa. Ela é uma cultivar desenvolvida a partir da espécie Selencereus, que é uma espécie que apresenta alta resistência a pragas e doenças. E essa cultivar, né, ela tem origem a partir da biodiversidade brasileira. Ela é uma cultivar desenvolvida, né, a partir de espécies do Brasil. E ela é especialmente vinda, né, da região ali do cerrado. E ela sendo, assim, a primeira, né, cultivar de origem nativa aqui no país. Essa fruta, ela é um pouco menor do que as outras e ela também tem um apelo comercial um pouco menor devido ao seu tamanho. Ela tem de 80 a 150 gramas. No entanto, apesar da aparência, né, que possui espinhos na casca em vez de escamas, como a gente pode observar nas outras, ela é também muito mais doce, muito mais suculenta do que as outras pitaias. Por isso, né, ela recebe aí esse nome de saborosa. E quando a gente vai ver a quantidade, né, de graus Brix que a polpa possui, é sempre acima de 15. Então, ela é uma pitaia que tem a polpa muito mais doce, muito mais saborosa. E aí, a produtividade, né, dessa variedade também é bastante baixa, devido ao próprio tamanho do fruto, né, que é muito pequeno. E aí, ela gira em torno de 3 a 10 toneladas, né, por hectare ano. Por fim, a gente tem aqui a amba do cerrado, que ela é uma variedade desenvolvida a partir da Selencereus megalanthus. Ela é um fruto de mercado especial, de frutas especiais, que tem um alto valor agregado, podendo custar aí até 6 vezes mais, né, do que outras variedades. E ela é uma cultivar resistente, né, a doenças, igual a mini pitaia, e altamente adaptada. E seus frutos, né, eles também são pequenos, como a mini pitaia, variando aí de 100 a 300 gramas, mas também são altamente saborosos, né, com o grau Brix aí superior a 20. Com relação à produção e aquisição de mudas de pitaia, a pitaia ela pode ser propagada de 3 formas, basicamente. Ela pode ser propagada por semente, por enxertia e por estaquia. E aí, as plantas, né, que são originadas a partir de sementes, elas demoram um pouco mais a produzir, né, devido à superação do período juvenil, que vai ali, no caso dessas plantas, durar de 4 a 8 anos, e apresenta também uma alta variabilidade genética. Então, para produção de um pomar comercial, elas não são tão interessantes. E aí, as mudas produzidas por enxertia também, elas não costumam ser utilizadas nesses pomares comerciais, pois esta aqui é mais um método utilizado, né, na floricultura para multiplicar cactos em vasos decorativos, e aí não funciona muito bem para pomares comerciais. E aí, a gente, num pomar comercial, né, a gente usa a estaquia como forma de propagação, onde a gente escolhe cladódios maduros aí que tenham pelo menos 25 centímetros e estejam em plantas adultas, né, em plena produção, e que esses cladódios, né, eles precisam ser coletados através de um corte do cladódio que está ligado à planta-mãe em um período entre uma frutificação e o próximo florescimento, para garantir aí que esse cladódio, né, ele tem reserva suficiente para rebrotar. Se ele já começou a florescer ou ele ainda está no período de frutificação, esse cladódio ele não vai ter reserva e aí ele não vai rebrotar de forma adequada e não vai ter uma muda de qualidade, né, saudável e adequada para formação de uma nova área. E aí, esses cladódios, né, a gente vai coletar eles na planta-mãe, eles têm que ser maiores do que 25 centímetros, e às vezes a gente encontra, né, cladódios com 50, 60, 70 centímetros, e aí a gente parte ele no meio para formar 2 cladódios para formação de muda, não tem problema. O importante, né, é que o cladódio que vai formar a nova muda nunca fique menor que 25 centímetros. Porque ele precisa também, né, ter um certo tamanho para suportar o peso da planta quando ele for se desenvolver. E aí, a gente coleta esses cladódios, vai colocar numa área, pode ser no chão, ou numa casa de vegetação, num lugar, um ao lado do outro, nunca em cima, porque quando você coloca em cima, os espinhos vai arranhar um ao outro e isso abre porta de entrada para patógenos. E aí, após essa coleta, a gente deixa ali por um tempinho para secar e vai desinfestar esses cladódios. O ideal é fazer essa desinfestação com um hipoclorito e também em seguida aplicar um antifúngico, um antibactericida para garantir que essas plantas estejam completamente desinfestadas. E aí se coloca, né, essas mudas em canteiros no chão ou então em vasos, em saquinhos, né, para enraizar.
E aí, durante 30, 45 dias, essas plantas vão ficar nesse saquinho para enraizar, e não precisa, né, ser um substrato que tenha um material orgânico que tenha disponibilidade de nutrientes, pois elas vão utilizar a reserva, né, da própria planta para desenvolver as raízes, e assim que enraizar, você vai levar para campo. Então, não precisa desse aporte de nutrientes, né, nesse processo de enraizamento. E aí, você pode usar areia, vermiculita, o substrato que você tiver para esse processo de enraizamento. Com relação ao transplantio e manejo, após o enraizamento das mudas, elas são levadas para campo e são tiradas dos saquinhos, dos vasos e colocadas em covas, normalmente com um tamanho de 30 por 30 por 30 ou então 40 por 40 por 40. E aí, normalmente, nesse que eu recomendo colocar um balde em torno de 4 a 5 litros de material orgânico no fundo da cova. E aí, ou então, né, se você preferir, fazer apenas a adubação química. E aí, a adubação de formação, de implantação, né, ela é comum de todas as frutíferas, e atualmente, né, ela existe poucos estudos e informações para manejo de pitaia, mas a gente já tem algum nível de conhecimento, e a nível de país já tem se aceito, né, que o ideal é que o solo onde essa planta seja colocada tenha uma saturação de base aí de torno de 55% a 70%, não seja menor do que 55% nem maior que 70%, e que a saturação por alumínio da área não passe de 16%, seja de preferência 0, mas aguenta até 16%, e o pH desse solo, né, variando entre 6,6 e 7. E aí, para adubação, a gente segue a recomendação, dependendo da análise do solo, da área, que a gente vai implementar, e usando, por exemplo, né, os teores que tem em cada solo. No caso, o solo com teor baixo em matéria orgânica, a gente vai usar cerca de 140 kg de nitrogênio por hectare. E em solos com pouco fósforo, a gente vai colocar em torno de 85 hectares de P2O5 por hectare, e o mesmo por potássio e para os outros nutrientes. A gente vai seguir a recomendação de adubação. Com relação à manutenção, né, segue a mesma lógica. Nos anos seguintes, ao primeiro ciclo, né, de produção da pitaia, vai se adequar a adubação a partir, né, de uma produtividade esperada, uma produtividade desejada, e com o que já tem no solo, na análise do solo, né, que é feita. Lembrando que o ideal é se parcelar a adubação, e aí a adubação, ela de preferência é dividida em 4 fases ao longo de um ano produtivo, de modo que a primeira parcela é aplicada antes do início das brotações, e aí a segunda parcela da adubação é aplicada ali no início do florescimento, e a terceira no início da frutificação. E aí a gente precisa observar nesse momento que na segunda e na terceira aplicação, na segunda e na terceira parte, né, da adubação, a gente precisa ficar atento ali principalmente ao potássio e ao boro, né, que são nutrientes muito importantes do período de frutificação da pitaia, e eles precisam estar sempre bem reguladinhos. E a última parcela, né, a gente faz ali um pouquinho antes do final da safra, para dar um suporte ali àqueles frutos que estão ficando por último, e também não deixar o cladódio zerado, né? Aí a gente recomeça o próximo ciclo de novo, dividir na próxima adubação, próximo ano produtivo, impacto de novo, e assim vai. A gente pode dividir mais vezes, pode, é até melhor, porque aí evita processos de salinização do solo e tal, mas o mínimo aí é 4 parcelamentos. Porque se você aplicar tudo de uma vez, pode ser que aconteça de vir uma chuva, lixivia tudo, nitrogênio, a gente sabe que perde super rápido. Qualquer coisinha já volatiliza. Então, pelo menos, né, 4 parcelamentos na adubação. E aí, como eu já falei, a pitaia, ela é uma cultura semi-epífita, né? Ela cresce naturalmente sob outras plantas ou estrutura. E com isso, ela necessita, né, de um sistema de condução. Tradicionalmente, a gente usa 2 tipos de sistema de condução para pomares comerciais. A gente tem o palanque e tem a latada. No caso do palanque, ele é um sistema onde se coloca um suporte, uma estaca de madeira ou então de concreto, e aí na ponta dessa estrutura vai ter ali um suporte de madeira em formato de X ou então de ferro, às vezes se coloca muito um pneu também ali naquela parte, e aí a planta cresce por dentro daquela estrutura e joga as braçadas por cima, assim, indo para fora, usando, né, essa estrutura como suporte. Já a latada, ela é um sistema que é muito parecido com o sistema que se tem para a videira.
onde são conduzidos fios, um ou mais pelo lado direito e um ou mais pelo lado esquerdo. E aí a planta cresce aqui no meio e joga os braços, né, como a gente chama, esses cladóides que vão crescendo, para as laterais em ambos os lados. E aí, ambos os sistemas, eles são muito utilizados, são muito eficientes, e aí cada um vai ser usado dependendo, né, de vários fatores, né, dependendo do quanto o agricultor tem para investir na área, vai depender também das intenções de produção, se ele quer tirar muito dinheiro logo de cara ou só depois, aí tem a questão também do espaçamento e tudo mais. E aí, cada sistema ele vai ter um espaçamento, mas esses espaçamentos são relativamente variáveis, dependendo, né, do que o produtor deseja. E aí, no caso, por exemplo, para palanques, a gente tem sistemas de 3x3, 3x4 ou 4x4, dependendo da mecanização, né, da área. E aí tem que ter pelo menos, né, 3 metros de distância entre plantas. Nas linhas, vai depender se vai passar maquinário ou não. Se não for passar, pode juntar mais, ficar 3x3. Se for passar, pode aumentar mais para caber, né, o trator passando ali, a máquina, o que você tiver para passar. No caso da latada, a estrutura, normalmente, a linha tem 3, 4 metros, vai ter o tamanho do espaçamento que você vai precisar, também questão de maquinário, tudo, se vai passar ou não, mas pode juntar mais se você não tiver um maquinário para passar, não for passar um trator, uma coisa assim. E entre plantas, né, a gente coloca de forma mais adensada, né, normalmente 1 metro, 1,5 metro entre plantas, mas pode aumentar aí até para 2. Trazendo uma outra curiosidade aqui sobre a cultura, apesar de ser plantada comercialmente assim, a céu aberto, no máximo com sombrite, já que ela é uma cultura subbosque, a pitaia ela pode ser plantada em vaso. Se você quiser cultivar uma pitaia em casa, desde que ela receba bastante luz, você pode produzir. E aí pode ser no seu quintal, ou então até mesmo dentro de casa, num ambiente em que ela consiga receber luz do sol. E aí, claro, né, você vai precisar podar alguns ramos, porque você não pode deixar aquela estrutura crescer e ficar gigantesca dentro de casa, né? E aí, com relação ao florescimento e frutificação, no Brasil, a pitaia, ela floresce mais ou menos ali entre os meses de outubro até abril, e com um pico, né, de floração mais ou menos entre dezembro e fevereiro. Dependendo aí da questão da chuva, da nebulosidade do lugar, pode até variar um pouco. E aí, o primeiro florescimento da pitaia, de quando você planta, né, ele ocorre em média 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos depois de você plantar, dependendo, né, das condições do cladódio que você utilizou, se ele é um cladódio mais jovem, se ele é um cladódio mais velho. E aí, a partir, né, dessa produção, a partir do 2º ano, né, de produção, ela já vai se estabelecendo. No primeiro ano, ela dá uma safra muito fraquinha, assim, 2, 3 frutos, no segundo já melhora, no terceiro já vai se estabilizando, e aí vai produzindo uma quantidade estabilizada todos os anos. Com relação à abertura da flor, a pitaia, ela costuma ter uma abertura noturna, como eu já falei. E aí, essa duração da abertura varia de 9 a 14 horas de abertura, sendo que ela abre mais ou menos entre as 7 e 8 horas da noite e se estende aberta, né, até mais ou menos 7, 8, às vezes 9 da manhã, dependendo muito da temperatura do lugar, se está chovendo, essas coisas. E aí, quanto mais quente, né, o local em que essa planta está sendo cultivada, mais cedo ela encerra a abertura da flor. Ou seja, se tiver um dia muito quente, às vezes ela fecha a flor antes do sol nascer. Então, é preciso ver, né, essa questão de clima onde você está plantando. E aí, após o fechamento, né, da flor, ela abre naquela noite e aí ela fecha. Quando ela fecha, ela não volta a abrir. Ela abre apenas uma vez e aí, depois que ela abre, se tiver sido polinizada, ela vai mudar de cor e vai começar a desenvolver o ovário. Se ela não tiver sido polinizada, ela vai fechar, vai murchar e vai cair. E aí, né, com relação à polinização dessas flores, o que é que acontece? Como eu falei, as flores abrem durante a noite. Mas aí, a gente tem espécies que são autoférteis, né? Elas podem se autopolinizar, só que essa polinização, ela não ocorre muito pelo vento, nem pela água, assim. O que acontece é que, normalmente, as pitaias, elas são polinizadas por abelhas. E aqui no Brasil, a gente não tem a abelha que tem lá no México, que tem lá na Colômbia, que poliniza as pitaias de lá. Aqui no Brasil, quem faz esse trabalho de polinizar a pitaia é a Apis mellifera. Só que a Apis, ela é um tipo de abelha que ela forrageia durante o dia. E aí, o que é que acontece? À noite, quando vai começando a escurecer, ela se recolhe, vai pro seu ninho e pronto. E a pitaia ainda tá com a flor fechada, indo abrir. E aí, como é que acontece essa polinização se
a abelha não tá forrageando durante a noite. Como é que faz? Bem, a aves, ela vai nos primeiros raios de sol, né, forragear, né, enquanto o clima ainda tá mais fresco, né, quando vai chegando em torno de meio-dia, por aí ela já vai diminuindo esse hábito dela, né, de forragear. E aí, o que acontece? A pitaia, ela passa a noite aberta, a flor, até de manhã. Então, a abelha, ela vai de manhã, um pouco antes da pitaia fechar a flor, da flor se fechar, né, e aí, o que acontece? Se tiver chovendo, ou então tiver um dia muito quente, corre o risco da flor fechar antes que a abelha chegue. Então, aí não ocorre, né, uma polinização eficiente, ou então não ocorre uma polinização de forma alguma, e os agricultores, né, para garantir que isso não aconteça, muitas vezes acabam fazendo uma polinização de forma artificial. E como é que eles fazem essa polinização de forma artificial? Aqui vocês podem ver a estrutura da flor, né, essa parte aqui mais comprida é a estrutura masculina, e aqui dentro, né, as estruturas, na verdade, o contrário. Aqui dentro, essa estrutura aqui é a estrutura masculina, onde fica o grão de pólen, e aqui, né, essa como se fosse essa outra florzinha, é a estrutura feminina, onde o grão de pólen precisa entrar. E aí, como é que os agricultores normalmente fazem? Eles pegam uma folha de papel, aí colocam embaixo da flor, pega um pincelzinho e passa nessa parte onde tá as anteras, e aí o grão de pólen, ele cai em cima do papel. Aí eles pegam, juntam um grande pólen de todas as flores que estão abertas no estante, né? E aí eles colocam normalmente dentro de uma garrafinha, tipo, essas garrafinhas que o pessoal colocava antigamente molho, tipo ketchup, maionese, sabe? E aí vem depois, uma por uma, nessa parte feminina da flor, essa parte aqui, e aperta a garrafinha e ela sopra, né, o grão de pólen ali naquela parte da flor. E com isso, né, tem a polinização. Às vezes, né, eles guardam ainda esse grão de pólen numa geladeira, numa temperatura controlada, e aí ele dura ainda mais um dia ou dois, mas quanto mais tempo passa, né, vai perdendo a viabilidade do grão de pólen, e aí é melhor fazer no mesmo dia, né, que faz a coleta, fazer já a polinização. E aí, por fim, né, após 5, 6 dias desse processo de polinização, seja ele artificial ou natural, caso a flor tenha sido fecundada, o agricultor vai retirar os restos florais, porque aquela parte onde é o útero da flor vai começar a se desenvolver, vai começar a crescer, e aí as pétalas, sépalas, então murchas, tem que ser retiradas porque elas favorecem, né, o desenvolvimento de fungos e pode acabar prejudicando o fruto e causando a queda do mesmo. E aí o agricultor tira, né, esses restos florais e ensaca esse fruto que está se desenvolvendo com um saquinho de papel ou então um saquinho de TNT, que é o mais comum. Aí tanto evita, né, pragas, como também a derrubada pela chuva. Aqui, na minha região, por exemplo, é muito comum, nesse momento, aparecer muito arapuá. E o arapuá é danado para derrubar fruto de pitaia, né? Então, o TNT, aquele saquinho, ele protege do arapuá furar o fruto e também de abrir porta de entrada para fungo, né? E aí, com relação à colheita, né? O fruto começa a desenvolver e vai crescendo. Ele começa verdinho, assim, como vocês podem ver. E aí, o ponto ideal é dado para a coleta a partir da mudança de coloração. Vocês veem que a partir do 27º dia aqui, após a antese, ele já começa a mudar de cor. E aí, quando ele começa a ficar assim, rosinha, avermelhado, e as sépalas ainda tá mais verde do que rosa, vermelho rosa, no caso, ela tá metade rosa e metade verde, esse é o momento ideal de fazer a coleta. A colheita, né, dos seus frutos. E aí é interessante que o agricultor esteja atento nesse momento ideal da colheita, porque se ele for feito um pouco antes do tempo, a polpa ela não atinge os graus Brix necessários, né, e aí o fruto fica sem sabor, fica um fruto ruim, enquanto, né, que se também deixar passar da época, existe algumas cultivares que elas estouram o fruto, né, assim que atinge a maturidade fisiológica, e aí o fruto aberto, ele não vai ter um valor comercial interessante. Talvez não consiga, né, até nem ser vendido. E aí, agora, entrando nessa parte de pragas, doenças, predadores, desordem, a gente tem vários insetos, vários indivíduos que conseguem causar danos à pitaia. Os primeiros, né, a gente tem aqui as formigas e os arapuás, que eu acho que são disparados, os primeiros que aparecem e que mais causam danos. Eles são atraídos por secreções que a pitaia libera, ela libera secreções açucaradas, onde tem as gemas, e atrai muita formiga, atrai muito arapuá. Principalmente na fase de floração, o arapuá fica doido em cima da pitaia. E aí o que acontece? As formigas, elas costumam atacar os cladódios, né, cortando esses cladódios, e isso causa perda de área fotossintética. E no caso dos arapuás, né, eles furam flores, furam frutos, e aí tanto causa
perdas por causar injúria no fruto e perder valor comercial de beleza do próprio fruto, como também causa problemas, né, por abrir porta de entrada para patógenos, principalmente fungos. E também aquele fruto fica todo danificado, né? A gente tem também problemas com percevejos, moscas da fruta também, que furam os frutos e aí causam esses danos, tanto visual no fruto, como também danos mais críticos, mais severos, que a gente pode ver aqui, ó, da casca toda perfurada, toda feia esteticamente, e também dentro, né, que no caso da mosca das frutas, a larva cresce dentro da fruta, vai comendo a polpa e criando galerias dentro do fruto, né, que fica meio fofo e perde valor comercial. A gente também tem problemas, né, em alguns lugares com o aparecimento de cochonilha, principalmente nos cladódios, mas também em frutos com um desenvolvimento um pouco mais avançado. A gente tem problemas com pulgões, que causam diversos tipos de dano aos frutos em desenvolvimento e às flores. Também, né, besouros que causam dano aí às flores e frutos jovens. A gente também tem muito problema na pitaia com nematóide. Com relação a nematóide, a gente tem visto diversos problemas envolvendo o meloidógenes e também o Cactodera cacti, que é um nematóide comum de ser encontrado, né, associado ao mandacaru. E aí, como o mandacaru é ali primo da pitaia, né, eles também estão se aproveitando das pitaias em algumas regiões, como é o caso aqui no Nordeste. E aí, sendo que esses dois nematóides, né, eles causam danos às raízes da planta da pitaia, e sem raiz, né, a planta fica sem ter de onde, como comer, né, sem boca para comer, como diz a história. E isso pode acabar levando, né, à morte da planta. Entrando um pouco na parte de doenças, a gente tem visto de forma bem comum problemas com fusariose, principalmente com o Fusarium solane, tem sido encontrado em algumas áreas. Que ele é um fungo que é sistêmico, né, ele entra no feixe vascular da planta. E aí ele tem sido um problema justamente com as xanthomonas campestre e com pectobactérias, que são bactérias que causam podridões moles e evoluem aí para necrose e morte de tecido, às vezes até a morte da própria planta. E não menos importante, né, a gente tem tido problemas também de antracnose nas áreas de cultivo de pitaia, onde a antracnose afeta não só o cladódio, né, mas também os frutos, né, na pós-colheita. Mas a gente não tem esse problema só com insetos e com doenças, não. A gente tem problemas também com pássaros e roedores. Esses pequenos animais, né, eles atacam os frutos, atacam muitas vezes os cladódios. E no caso dos frutos, né, tá aí uma das importâncias de ensacá-lo quando ele ainda é jovem, pois esses animais, ao causar dano nos frutos, né, eles abrem portas de entrada para a doença, além, né, claro, de causar a perda do fruto, porque a gente não vai querer comer um fruto, vai querer comprar um fruto que foi roído por um passarinho ou por algum roedor, né? Com relação à desordem, a gente pode citar aqui problemas como sunburn, que é a queima por sol. Como a pitaia é uma planta de subbosque, ela não suporta a radiação muito intensa. E aí locais, como no caso do Nordeste, em que a radiação solar ela ultrapassa o 2.000 micromols de fóton, elas acabam sofrendo queimaduras severas que podem causar morte do tecido, né? E também causar, com a morte daquele tecido, perdas fotossintéticas que podem levar, inclusive, à morte do tecido. Tanto pela própria perda fotossintética, mas também por a geração de espécies reativas de oxigênio. Além disso, né, a gente pode ter problemas também de deficiência nutricional, que acabam causando desordem na planta. E aí a gente tem que ter cuidado principalmente, né, com nutrientes como o potássio, o cálcio, o nitrogênio, o magnésio e o fósforo, porque eles são os elementos mais exigidos pela cultura. Então, a gente precisa ficar de olho. Logo, a recomendação que se tem é que se utilize medidas de prevenção e manejo para gerenciar pomares de pitaia. Manter um monitoramento constante na área, ensacar fruto, usar armadilhas quando for o caso, controle biológico, a pulverização quando você detectar uma doença se infestando na área, chegando na área. E sempre realizar essas medidas sanitárias, né, de forma preventiva para evitar a necessidade de um controle mais ofensivo posteriormente. E com isso, a partir do monitoramento, procurar resoluções mais adequadas para cada tipo de problema. Se pesquisar a respeito, estudar a respeito, para não estar fazendo besteira, né, na área. Assim, como considerações finais, eu gostaria de acrescentar que, apesar das adversidades para
que surgem, né, no cultivo, o manejo da cultura da pitaia, ele é um manejo simples e com estudo e monitoramento constante se pode ter sucesso. E assim, a pitaia, que só está começando aqui no Brasil, e se almeja, né, ter um aumento, a gente está observando esse aumento de produção e uma maior disponibilização de fruta ao consumidor, o consumo ele só vai aumentar e com isso proporcionar, né, aumento de produção, geração de renda e receita, tanto para o país como para o agricultor que vai estar ali diretamente lidando com a pitaia, produzindo e vendendo, repassando, né? E sendo que é uma cultura potencial de uso tanto in natura como industrial, como a gente já viu, e só tende a crescer e a ganhar espaço, trazendo assim muito mais oportunidade, né, para quem deseja entrar no ramo. Desse modo, eu agradeço a todos que se interessaram pela palestra. Qualquer dúvida ou apontamento, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui. E obrigada a todos, né? Bom evento.